Boa noite, tudo bem aí? Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre Memory Forensics, forense de memória, ou análise de memória. No caso, memória RAM, a memória RAM do computador. Hoje em dia já está mais popular a análise da memória, tanto na computação forense quanto na análise de malware. Existem ferramentas já bem estruturadas para lidar com a memória para facilitar a análise de artefatos na memória. Então nós vamos ver um pouquinho aí, a parte teórica é bem rápida, só para falar de forma geral como que funciona a aquisição de memória e depois da análise. E nós vamos ver o lab com algumas ferramentas para isso. Então, quando a gente fala de Memory Forensics, ou forense de memória, nós queremos dizer que isso equivale a encontrar e extrair artefatos na memória física do computador. No nosso caso, malware, né? Então, nós analisamos a memória RAM do computador para tentar extrair malware da memória, ou em primeiro, lógico, encontrar o malware que esteja injetado em algum processo, esteja em alguma DLL, que esteja rodando no computador, na memória. Uma das vantagens de analisar a memória é que nós conseguimos reconstruir o estado de execução do computador naquele momento. Porque primeiro nós tiramos o dump da memória. O dump da memória é a cópia que nós fazemos de tudo que tiver na memória naquele instante, nós copiamos e salvamos um arquivo em disco. Então nós fazemos uma imagem da memória em disco. Então, a partir dessa imagem que nós tiramos com alguma ferramenta de aquisição de memória, nós conseguimos recriar o estado do computador, de execução do computador, naquele exato momento. Ou seja, nós conseguimos visualizar os processos que estavam rodando, conseguimos visualizar as conexões de rede. Nos processos, nós conseguimos analisar cada DLL que o processo tinha carregado, todo o código que possivelmente estivesse injetado dentro do processo, e mais um monte de outras características de execução do computador naquele instante. Então, nós conseguimos reconstruir o estado de execução do computador. Então, quando vocês ouvirem falar de dump de memória, equivale a justamente isso, fazer uma cópia da memória RAM do computador naquele momento e salvar em disco. Então, é fazer um dump da memória do computador. Esse dump ele pode ser tanto da memória total, da memória RAM total. Então, se eu tenho 512 de memória no meu computador, se eu fizer um dump total, vou criar uma imagem em disco de 512 MB também. Então, o dump é feito nesse tipo, é feito totalmente. Mesmo que aquele trecho de memória não esteja sendo utilizado, as ferramentas copiam também, porque esse trecho pode conter artefatos que possam ser úteis para uma análise forense, por exemplo. Pode ter coisa antiga que estava na memória antes. Então, isso pode ajudar. Então, o primeiro tipo de aquisição de memória que dá para fazer é por memória total do computador. E o outro é somente a memória de um processo ou de uma DLL. Mas isso a gente vai ver no outro slide aí. Esse processo de analisar a memória RAM do computador que está rodando na memória, ele é útil na análise de malware, principalmente para realizar o unpacking, para tirar a proteção do malware, fazer o unpacking dele na memória, porque
Enquanto o arquivo está em disco, ele tem a proteção. Pode estar criptografado, pode estar ofuscado, pode estar com o packer, e aí nós não conseguimos analisá-lo. Mas no momento que o malware ele é executado, carregado na memória, possivelmente a maioria das proteções dele vão ser retiradas. Porque para ele rodar, para ele funcionar, ele tem que estar sem a proteção dele na memória. Então é nesse momento que nós fazemos a cópia da memória, e aí nós temos uma versão do malware sem a proteção. Lógico que não é assim tão simples, e não funciona assim tão fácil, mas a ideia é essa daí. Você encontrar o momento que o malware fez o unpacking, né, a retirada da proteção dele na memória, e aí você faz a cópia da memória dele, salva no arquivo em disco, faz o dump da memória, depois você analisa esse dump. Quando nós fazemos uma cópia de memória de um processo, nós conseguimos gerar um outro arquivo, o arquivo do dump, em formato PEV, estruturado igual ele estava em disco. Então, o dump de memória também é um arquivo PE, e as ferramentas conseguem reconhecer como um arquivo PE. Então, é como se fosse um novo executável, mas aí nesse caso sem a proteção. E outro caso que é útil fazer análise de malware da memória é para detecção de rootkits ou de injeção de código, injeção de DLL, porque tem técnicas como as de rootkits que são mais avançadas e é muito difícil encontrarmos algo suspeito sem analisar a memória, porque nós abrimos os processos, não tem nenhum processo estranho, nós abrimos as DLLs, não tem nada estranho. Então, existem algumas técnicas e ferramentas para analisar dump de memória que tem comandos específicos para encontrar rootkits. Porque existem algumas estruturas no kernel do Windows, na memória, que, por exemplo, o gerenciador de tarefas utiliza uma estrutura para listar os processos que estão rodando. Só que existe outra estrutura no kernel que também dá para fazer isso. Então, os rootkits eles tentam sumir de uma estrutura só, mas na outra ele vai estar lá. É possível encontrá-lo. Então, quando nós vemos as aulas de rootkit, vai ficar mais fácil de entender isso. Então, as ferramentas de análise de memória, da memória RAM, elas são úteis também para detectar rootkits, injeção de código, injeção de DLL. E também na resposta a incidentes. Por exemplo, você tem uma máquina na sua rede que está suspeita de vírus, que esteja algum vírus rodando nela, algum malware. Você pode simplesmente ir lá na máquina, com um pendrive, por exemplo, você roda um programa de aquisição de memória, coloca o pendrive na máquina, roda o programa de aquisição de memória, aí o programa vai fazer toda a cópia da memória daquele computador suspeito e vai salvar no pendrive a imagem. Aí depois no seu computador de análise você pega essa imagem e trabalha em cima dela para detectar alguma coisa estranha que esteja rodando naquele computador. Então, para resposta a incidentes também é bem útil essa análise de memória. E quando falamos em Memory Forensics, ou forense de memória, basicamente temos duas etapas para realizar esse processo. O primeiro é fazer a aquisição da memória e o segundo, lógico, analisá-la. Então vamos ver aí algumas ferramentas que fazem isso. Então, primeira coisa, fazer a aquisição da memória. Então essa aquisição ela pode ser feita da memória total do computador, ou seja, toda a RAM. Então vai ser o arquivo de dump que gerar, que vai ser salvo em disco, vai ter o mesmo tamanho do que a
quantidade de memória que o computador tem, inclusive na máquina virtual também. Se você reservou 512 para a máquina virtual, seu dump de memória vai ter 512 megas. Então dá para fazer a cópia de toda a RAM do computador. Nesse caso é bom para recriar o estado de execução do computador. Você consegue visualizar todos os processos que estavam rodando, conexões de rede, arquivos abertos e etc. Ou, se você preferir, você pode fazer aquisição de memória somente de um processo ou DLL. Então você escolhe, eu quero somente a memória desse processo aqui que está rodando, eu quero copiar só o endereçamento que está reservado a ele. Aí você também consegue, você salva um arquivo de dump só da memória do processo, ou até da DLL, de alguma DLL que esteja carregada em algum processo. Você consegue também salvar somente a memória dela. Então, para aquisição de memória, para fazer esse dump de memória, existem algumas ferramentas gratuitas, todas que estão listadas aí. Então tem um toolkit, que é o Monsol's Windows Memory Toolkit, que é bastante popular no Windows, que são várias ferramentas, né, mas as principais são o Win32DD.exe e o 164DD.exe. Então é uma ferramenta de linha de comando simples, que você consegue fazer o dump de memória total do computador. Isso é uma cópia exata, né? Que muitos chamam bit a bit ou bloco a bloco. Então, exatamente é uma cópia exata do que está na memória. Como eu disse, inclusive, se tiver espaço de memória não utilizado, ele copia também, porque justamente pode ter algum resquício, né, artefato lá, que seja útil em alguma análise, principalmente na casa de forense, né, computação forense. Por exemplo, pode ter uma parte de um e-mail que o cara leu antes na memória, uma memória que não está sendo utilizada mais. Isso é utilizado para encontrar artefatos úteis para uma análise forense. Outra ferramenta que tem é o Dumpit, que é a ferramenta mais simples e fácil de utilizar para aquisição de memória, que é só um utilitário, um .exe. Você copia ele para qualquer lugar, se você quiser copia no pendrive, e você roda na máquina, ele só abre uma tela, manda dar enter e já faz a cópia da memória total na mesma pasta de instalação dele. Então, só dá 2 cliques, ele abre o prompt pedindo para continuar, você dá enter e já fez a cópia, ele faz a cópia. É a ferramenta mais fácil e simples de utilizar no Windows para isso, para copiar a memória total do computador. Nesse caso é bom no que eu falei de resposta a incidentes, né? Você põe o Dumpit no pendrive, põe na máquina suspeita o pendrive, dá 2 cliques no Dumpit, ele vai copiar a memória RAM da máquina e vai salvar no pendrive automaticamente. Aí depois você pega essa imagem e analisa na sua máquina virtual. Outra ferramenta é o Memorize. O Memorize ele possui um módulo para aquisição de memória e também possui um módulo para análise, junto com outro programa que é o Audit Viewer. O Memorize eu quase não uso, não tenho muita experiência com ele, mas ele, se eu não me engano, ele permite, deixa eu ver se eu vou falar aqui no outro slide. Eu vou falar depois. Ele permite que seja feita, ao invés de você capturar a memória para analisar offline, depois ele permite que seja feita em tempo real, live.
a análise de memória. Aí o Memorize consegue fazer isso. E temos o LordPE, que o LordPE é uma ferramenta que possui várias opções, várias funções. Ele serve como um editor PE, de arquivo PE, mas ele também tem a opção de fazer dump da memória de um processo, somente da memória de um processo ou de uma DLL. E é muito simples, é só clicar com o botão direito em cima do processo que você quer e aí você escolhe a opção de dump. O LordPL é muito utilizado para quando é feito o unpacking de arquivos pela memória. Então, geralmente, o pessoal debuga o malware pelo OLDBG. Aí, quando ele encontra exatamente o momento que o malware tirou toda a proteção na memória e põe um breakpoint lá, aí vai lá no LordPE e copia a memória dele. Copia o malware da memória, porque ele vai estar descompactado. Então, LordPE em tutoriais de reverse, de unpacking, é muito comum usar o LordPE para isso. Ele serve para copiar a memória específica de um processo ou de uma DLL. Outro caso que é útil é a memória, né? A análise de memória para quebrar a criptografia, né? Na verdade não quebrar, né? Mas vamos dizer, burlar a criptografia, porque às vezes é impossível você offline quebrar uma senha ou um algoritmo criptográfico, uma chave criptográfica. Offline às vezes é impossível. Igual teve aquele caso famoso lá do Daniel Dantas, que estava com TrueCrypt no HD dele e o pessoal não conseguiu quebrar a senha dele, não conseguiu abrir o HD dele. Então offline é muito difícil, mas, por exemplo, se a pessoa está, vamos dizer que a pessoa está lá na casa dela com o TrueCrypt aberto, está usando o TrueCrypt, ou seja, ele já está aberto, o cara já pôs a senha e está usando o HD dele. E aí a polícia chega e, tipo, não deixa o cara desligar o micro e vai lá e faz a cópia da memória do computador. E aí eles podem, depois, analisando essa memória, conseguir a senha do cara. E aí consegue quebrar a proteção da ferramenta. Não sei especificamente, isso é falando um exemplo de forma geral, não sei se especificamente o TrueCrypt funciona nesse caso, mas chaves criptográficas em geral elas funcionam assim, porque na memória elas podem estar sem a criptografia. E é a mesma coisa que acontece que a gente fez nas primeiras aulas para desofuscar as strings, né? Aquelas strings que estão ofuscadas ou criptografadas no malware, a gente faz o que? Debuga e pega a string, executa a função que faz a descriptografia e pega a string que foi gerada sem a criptografia na memória. Isso é feito na memória, então na memória é o melhor lugar de procurar as strings ou as chaves sem a criptografia. Então, essas são ferramentas para aquisição da memória, para fazer a cópia para o disco, para ser analisado posteriormente. E a segunda categoria de ferramentas de memória, né, de Memory Forensics, são as ferramentas de análise da memória. Então, essas ferramentas elas servem para, ela pega o dump que as outras ferramentas geraram, pega a imagem das outras ferramentas e lê essa imagem e tenta interpretar a memória para o analista conseguir extrair informações úteis dela. Então essa análise ela
Na maioria das vezes é feita offline. Você faz a cópia e depois vai lá no seu micro de análise e carrega o dump para analisá-lo. Ou, como eu disse, com o Memorize é possível fazer a própria análise em tempo real, live, né? Mas isso não é muito prático e não é muito utilizado no dia a dia. O mais comum mesmo é fazer análise offline. Então, com essas ferramentas, fazendo análise offline, nós conseguimos extrair informações muito úteis do estado de execução do computador ou de um processo, da hora que ele estava na memória. Uma curiosidade a respeito de análise de memória é que em 2010 eu fui na IC Cyber, não sei se alguém aqui foi também, aí teve uma palestra do cara do FBI e ele falou que eles desenvolveram uma ferramenta que, se eles, por exemplo, chega para prender um computador de um cara, um bandido na casa dele, e o cara tira a tomada do computador para que tiver na memória não ser recuperado. E se eles usarem essas ferramentas que eles criaram imediatamente após o micro ser desligado, se eu não me engano, a ferramenta consegue mesmo assim recuperar uns 60% do que estava na memória. Nós sabemos que a memória RAM ela é zerada, né, quando o computador inicia. Tipo, é uma memória randômica, né? Memória volátil, ela não é permanente. Mas eles fizeram um programa que, mesmo que o computador desligado, lógico que por um certo período de tempo, tem que ser bem rápido, eles conseguem recuperar, se eu não me engano, era 60% do que estava na memória antes. E aí eles já podem, por exemplo, conseguir uma senha que estava na memória, alguma coisa assim. Então, essa análise de memória aí, ela é bem útil. Inclusive, na IC Cyber também, eu vi várias pessoas falando, pessoal da Polícia Federal do Brasil, falando que contra criptografia, análise offline não tem jeito, não é muito viável, brute force. O esquema é análise live, né? Live análise de memória. Porque se você for tentar quebrar uma senha, dependendo da complexidade da senha, você vai ficar anos rodando lá e não consegue. Já se você conseguir capturar a memória do computador, se o cara estivesse usando a senha, você consegue ver a senha lá em texto simples. Então a análise de memória é muito útil também. Então, ferramentas para analisar a memória, pelo menos no campo de ferramentas gratuitas ou livres, o padrão é o uso do Volatility. Volatility é uma ferramenta de linha de comando, software livre, escrita em Python, que já está bastante consolidada para análise de memória. E é bastante intuitiva e fácil, pelo menos os comandos principais. Tem boa documentação e tudo mais. É o padrão de análise de memória, gratuito, né? Eu nunca usei ferramenta paga, não sei se eles têm ferramentas melhores. Mas todos os livros, cursos que falam de análise de memória, eles usam o Volatility. E o Volatility permite que sejam criados novos plugins para adicionar a ferramenta. Aí o pessoal sempre está criando novos plugins voltados para análise de malware, para detecção de rootkits. Então é a ferramenta mais utilizada para isso. E tem também a ferramenta que é o Audit Viewer, que ela é integrada com o Memorize, que serve também para analisar a memória. Eu já vi algumas análises do Audit Viewer faz um tempo já.
É até legal a ferramenta, é uma ferramenta de interface gráfica, mas pelo menos na época que eu mexi era muito lenta. Para você dava um comando, demorava muito tempo para o comando ser executado. Então, eu prefiro não utilizar o AltViewer e o Memorize. Eu uso mesmo o Volatility. Se eu não me engano, o Memorize é da Mandiant, a famosa empresa Mandiant. E, se eu não me engano, é a versão gratuita. Qualquer um pode baixar. E eles também têm outra ferramenta que é bastante utilizada, que é o Headline. A gente não vai ver aqui no curso, mas é uma ferramenta também para detecção de malware em disco e em memória. Você roda a ferramenta, automaticamente ela busca no computador indícios de malware, indícios de algum artefato malicioso. E ela faz várias verificações na memória, nos arquivos, no registro, para tentar descobrir se tem alguma coisa errada. Redline é a ferramenta. Então, nós vamos utilizar o Volatility na aula, que é o mais utilizado nessa área aí. Então vamos lá para o nosso lab. Então nós vamos fazer algumas etapas aí do que eu falei, da aquisição e da análise de memória. Esqueci de falar. Tem um arquivo de dump de memória que nós vamos utilizar no final da aula. Vou colar o link aí. Depois eu vou pôr no blog o link também, que é uma imagem de memória. Tem uns 60 megas aí. A gente vai usar para o final da aula, se vocês quiserem, vocês que estão online, quiserem baixar para utilizá-lo ao mesmo tempo que eu na aula. Esse é o link. Depois eu vou colar no blog também. Então eu vou compartilhar meu desktop para fazermos o lab. Então aqui está. A máquina está limpa, o snapshot limpo. A rede está host only. Então primeiro eu vou mostrar aqui o LordPE. Com o LordPE nós fazemos o dump da memória de um processo ou de uma DLL. Então é o ícone aqui amarelo. A janela principal dele já mostra todos os processos que estão rodando no micro. Então aí é só escolher o processo que você quer fazer o dump. Quer copiar a memória. Escolher um aqui. Escolher o do Java, que nem deveria estar aqui. Você seleciona e clica com o botão direito, dump full. Fazer o dump total desse processo. E aí você salva. Quando você quiser, ele já salva, ó, dump done. E aqui, ó, já salvou aqui a memória do Java. E esse arquivo que ele gera é um arquivo PE válido. O formato é o formato PE mesmo. E o mesmo é possível fazer com as DLLs que estejam em cada processo. Por exemplo, deixa eu ver.
processo do VirtualBox. Aqui embaixo estão as DLLs. Eu vou escolher uma aqui, a WS2, só para demonstrar. Você clica em cima dela, depois clica com o direito também, dump full. E você salva, ele dá o nome dumped.dll. Feito. Aí aqui tá a DLL. Ó. Se você abrir a DLL com os programas de análise comuns, eles vão reconhecer mesmo normalmente como se fosse um arquivo PE mesmo. Olha lá, ó. Essa DLL Microsoft Visual C++ não está compactada. Então a imagem da memória é um arquivo PE mesmo, verdadeiro. Então se vocês estiverem analisando um malware, tipo, suspeitar que na memória ele faz alguma coisa diferente, ou ele exibe alguma informação que em disco não faz, vocês podem rodar esse malware. É assim que roda, você vai lá com o Lord PE, o processo dele, e faz o dump dele e salva aqui um arquivo aí no disco. Depois analisa esse arquivo com as ferramentas comuns de análise. Pode ser que você consiga mais informações do que quando o arquivo estava no disco. Isso funciona mesmo, eu já consegui várias informações desse modo, que no disco não aparecia, mas quando estava na memória era exibido. Então o Lord PE é para copiar a memória só de um processo. Agora, se a gente quiser copiar a memória total, toda a memória RAM que está na máquina virtual aqui, aí nós usamos outras ferramentas. Ó. Lá na pasta CTools tem uma pasta chamada Moonsolves Windows Memory Toolkit Community Edition. Então nessa pasta tem várias ferramentas de memória para lidar com a memória. É uma versão gratuita essa ferramenta. Ó. E a principal é o Win32DD e o Win64, se for 64 bits. Então é a ferramenta de linha de comando que permite que seja feita a cópia da memória. Então vou usar ela só para mostrar. Ó. Então vou lá no CMD. Vou dar o win32dd.exe para ver o help. Ó. A opção mais simples é o win32dd/f e o arquivo onde você quer salvar o dump da memória. Aí ele dá mais algumas opções aí mais avançadas, mas para copiar normalmente a memória é só /f e o caminho da imagem que você quer salvar em disco. Então vou dar aqui Win32dd espaço /f e vou pôr o nome do arquivo aqui mesmo de WinXP dump.raw. Ele dá algumas informações aí, ó. Aquisição, né? Fala a versão do sistema operacional. Ele fala, memória em uso 27%,
Tamanho da memória física total, né? 511 megas. Memória disponível. Memória virtual, tal. Tenho certeza que vai continuar assim. E aí ele faz a cópia da memória. Tudo que estiver rodando nesse exato momento, que estiver na memória RAM, ele vai salvar nessa imagem que eu criei. Aqui já que salvou, aqui já está o dump, WinXP dump.raw 511 megas. Bem simples também. E aí dá para fazer análise desse dump. Como nossa máquina está limpa, não tem nada rodando, então nem compensa analisar o dump desse daí, mas nós vamos analisar outro. E tem também a outra ferramenta que eu falei, que é o Dumpit. Tá lá no Tools, tem uma pasta lá, Dumpit. Aqui já tem um arquivo antigo, vou apagar. Que é aquela que eu falei que é simples, que é ideal de pôr no pendrive. Só um executável, você copia no pendrive e dá 2 cliques. Aí dá uma mensagem aí, falando que tamanho tal. Vou dar Y. E ele já fez o dump, salvou o arquivo aqui, ele põe o nome automático, o nome do computador e a data. E os mesmos 511 megas. Então é muito prática. E essas ferramentas são ferramentas confiáveis e estabelecidas no mercado. Inclusive são válidas numa análise forense oficial, né? Que é apresentado por juiz e tal. Porque às vezes se você usa uma ferramenta não muito conhecida ou meio underground, pode ser contestada a validade dela. Mas essas ferramentas que eu estou mostrando, elas são bem consolidadas já e utilizadas mesmo para o pessoal que faz análise forense. Então beleza, vou apagar aqui. Agora sim nós vamos usar um malware. Então lá na pasta de labs, deixa eu apagar esses que eu gerei aqui. Tem o lab 801. Aí tem uma DLL, que é uma DLL maliciosa mesmo, é um malware verdadeiro, que foi encontrada, eu encontrei ela numa análise, ela ficava carregada numa chave do registro do Windows para ser inicializada com o computador. Primeiro, vamos dar uma olhada o que a DLL tem, se tem proteção ou não tem. Então, vou copiar aqui GTR, e é o nome real dela, GTR. Copiar aqui no C2 pontos. Era esse o nome dela mesmo. Eu vou abrir aqui com o Exeinfo PE para ver se tem alguma proteção. O Exeinfo PE já fala aqui, PE Compact versão tal. PE Compact é um packer. Então ele está falando que está compactado. Aí na dica lá, Lamer, ele fala, tenta o RLD Packer versão tal do tal site.
Mas essas dicas aqui, ela não é 100% confiável, porque às vezes não funciona. Acho que na maioria das vezes não funciona. Porque esses programas que fazem um unpacking automático, por exemplo, esse programa que ele está sugerindo, provavelmente é um programa que faz o unpacking do PE Compact automaticamente. Na maioria das vezes não funciona isso. Funciona para uma versão muito específica, aí se muda um pouquinho a outra versão, ele não vai rodar. Então nem sempre é confiável. Então essa DLL está compactada com o PE Compact, esse packer. Então posso tentar abrir no PID também, só para tirar a prova. PID fala a mesma coisa, ó. PE Compact. Então não tem jeito. Eu vou abrir a DLL, ela está compactada, então eu vou abrir no AIDA para nós vermos qual é a cara de um malware, de um arquivo compactado. Para vocês verem como que não dá para encontrar quase nada quando ele está compactado. Então vou abrir a DLL no AIDA. Primeira coisa, ele começa a dar erro, o AIDA, falando que alguns endereços eles não conseguem encontrar. Ó, ele fala, os imports parecem estar destruídos, isso pode significar que o arquivo está compactado ou foi modificado para dificultar a análise. E já dá uns alertas dele. Já carregou aqui. Ó, a DLL tem característica que tem mais exports que o arquivo PE, né? Ela tem um entry point que todos têm, e tem um export chamado I. Só I. Imports. Olha quantos imports ela tem. Somente 4 imports. Nenhum arquivo comum legítimo tem somente 4 imports. Importa só 4 funções da API do Windows. Isso é muito pouco. Essa é uma característica principal de um arquivo compactado. Ter poucos imports. E se desses imports poucos que tiver e ainda for load library e get proc address, é mais ainda indício que o arquivo está compactado. Nós já sabemos que ele está compactado pelas ferramentas, mas é útil também saber, caso você não tiver essa ferramenta, é útil saber quais são as características de um arquivo compactado. Então, uma das características é uma quantidade muito pequena de imports, e se esses imports tiverem entre eles load library ou get proc address. Então, isso é uma característica. Outra característica, as strings. Olha quantas strings só que tem. 9 strings. É a mesma questão dos imports. Outra característica de arquivo compactado com packer. Poucas strings. E as strings que tiver não tem muita utilidade, ó. Ele tem poucas strings e poucos imports porque o código original do programa foi embaralhado, foi criptografado. Então, as estruturas originais elas foram todas destruídas, foram embaralhadas mesmo. Então, aí não sobra nada de relevante no programa. É como se fosse uma sequência de... Lógico que a estrutura do arquivo PE foi mantida, mas as seções foram modificadas e o conteúdo de cada seção foi todo modificado e está embaralhado. Então é como se fosse uma sequência aleatória de bytes, o código dele. Então por isso que o programa reconhece poucas strings e poucos imports, que é uma característica
típica de arquivo compactado. Então ele tem 9 strings e 4 imports. Então se fôssemos fazer análise estática de um programa compactado assim, é praticamente impossível. Não dá para fazer. Você não consegue extrair nada. Porque justamente na análise estática o que mais ajuda a análise são os imports, que nós vemos as funções que ele usa do Windows, e a partir dessas funções nós conseguimos deduzir o que ele está fazendo, e também as strings, que dão muitas pistas na análise estática. Então, se nós não temos nenhuma nem a outra, então é praticamente impossível fazer análise estática de um arquivo compactado. Então, vou fechar aqui o idle, só para ver essa cara dele. Então, vou colocar a DLL do mesmo modo que eu achei ela quando eu estava analisando, que ela estava numa chave do registro. Então eu vou colocar a chave, eu vou pôr manualmente ela na chave do registro, depois eu vou reiniciar o micro. Vou lá no regedit, a chave é local machine software Microsoft Windows NT current version Windows, e essa chave aqui, ó, appinit underline DLLs. Essa chave do registro ela serve para carregar DLLs quando o Windows é inicializado. Então, as DLLs que estiverem nessa chave vão ser carregadas na inicialização do Windows. Então, havia um malware, ele criou essa DLL aí, um malware, acho que era um downloader, ele fez o download dela, salvou numa pasta específica no disco, e aí adicionou nessa chave aqui do registro e adicionou o caminho da DLL. Então vou pôr aqui o caminho também, c:/gter.dll. Ele fez isso automaticamente, e aí quando o computador fosse reiniciado, a DLL ia ser carregada. Dá para conferir se realmente ela vai ser carregada pelo programa Autoruns, que é aquele programa que é muito útil para você ver tudo que é inicializado com Windows, inclusive dessa chave aí do registro também exibe no Autoruns. Então aqui lá no sysinternos, Autoruns, então ele mostra tudo que iniciou com Windows. Então se a DLL vai ser carregada, ela tem que estar em alguma dessas abas aí. Então aqui ó, tem as categorias, Logon Explorer, Internet Explorer, serviços, drivers, codecs, boot, network, WinSox, WinLogon. E essa aba aqui ó, appinit, que tem uma aba específica só para aquela chave do registro, ó, e tá mostrando a nossa DLL aí já. Inclusive o bom é que ele destaca, tipo, ele viu que é estranho ter essa DLL nessa chave, ele já destaca pra gente. Então fica mais fácil de descobrir alguma coisa suspeita. Então ela está corretamente configurada aí. Então ela vai inicializar com Windows. Então, caso vocês estejam analisando um computador suspeito de malware, use esse programa aí, o Autoruns, porque
todos os malwares praticamente têm mecanismo de persistência, né? Para que consiga permanecer no sistema após o reinício do Windows. Então, se ele tem um mecanismo de persistência, o autoruns vai ter que encontrar em algum lugar isso daí. Pode ser fácil ou pode ser difícil, mas o autoruns tem que encontrar. Até mesmo rootkits, que na maioria das vezes eles são rootkits em kernel mode, são carregados através de serviços do Windows. Então, até os rootkits que tentam enganar todos os programas, por exemplo, pode ser que tenha um serviço do Windows aqui que está carregando um driver malicioso. Vai ter um serviço aqui estranho carregando o driver. Plugins do Internet Explorer. Se foi instalado no Internet Explorer algum plugin malicioso, vai estar aqui também. Então, esse programa é um programa muito útil para detecção de malware. Então eu coloquei aqui a DLL no registro. Eu fiz isso para simular a instalação do malware no computador. O que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a minha máquina virtual e quando eu reiniciar eu vou copiar a memória dela. Vou fazer o dump da memória da máquina virtual. E aí analisando esse dump nós vamos tentar descobrir a DLL, né? Nós vamos fazer a análise desse dump e descobrir onde ela carregou e como que nós podemos descobrir isso. Então vou reiniciar a máquina aqui. E a gente pode pensar como se fosse como se essa máquina virtual fosse uma máquina suspeita de malware. E aí nós vamos lá com a nossa ferramenta de dump e copiamos para fazer a análise desse dump depois. Então, beleza. Ó, minha máquina aqui já reiniciou, agora eu vou fazer o dump. Eu vou fazer com o dumpit. Tá aqui o ícone já. Vai salvar lá na pasta do dumpit. Ele mostra aqui, ó, ctools, dumpit, winxp, já copiou. Então vai lá, tools, dumpit. Tá aqui o arquivo. Exatamente criado agora. Então agora nós temos uma memória, um dump de memória para analisar. Lógico que o ideal é fazer análise num arquivo separado, né? No arquivo não, no computador separado, não no arquivo que é o suspeito de vírus, né? Mas aqui não tem problema, que a gente tá só para demonstrar. Como a internet também não está liberada, então não tem maiores problemas. Nós vamos usar para analisar o dump o volatility. O volatility tem uma wiki. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa. Deixa eu ver se essa é a mais... Ó, aqui é a página do Volatility. Tá lá no Google Code.
Ó, os caras estão dando treino do Volatility e tal. A ferramenta é bem legal. Wiki. A documentação tem bastante coisa. Olha lá, ó. Kickstart. Por que Volatility? Documentos da comunidade que eles disponibilizam. Ó, esse daqui, o Command Reference, possui todos os comandos que o Volatility suporta. É uma ferramenta de linha de comando, ela é em Python, então ela necessita do Python, que o Python esteja instalado na máquina para funcionar. E aí ela tem os comandos aqui separados por tipos, né, categorias. Por exemplo, os que lidam com processos, ó. Tem o comando pslist. Aí ele explica o que o comando faz e tem uma saída do comando aqui. Então o pslist ele serve para listar os processos que estavam em execução no micro na hora que o dump foi tirado. PS3 mostra os processos em formato de árvore. E alguns comandos tem o comando, vamos dizer, o comando básico e o comando mais detalhado ou mais avançado, que demora mais para ser executado, mas consegue detectar coisas mais profundas. Por exemplo, rootkits. O psscan é um comando que lista os processos, só que ele faz uma varredura mais detalhada dos processos. DLL list, ó, lista as DLLs, DLL dump. Então tem todos os comandos aqui na wiki da ferramenta. Ó, comandos para lidar com memória, kernel, rede, ó, connections, lista as conexões de rede, registro, crash dumps, sistema de arquivos, miscelâneos ou variados. Aí, e aqui tem outros. Esse aqui é a categoria principal de comandos, mas tem os comandos relacionados à interface gráfica. Ó, sessions, clipboard, recupera o que estava na área de transferência do Windows, de eventos, as janelas, ó, comandos referentes a malware são bem utilizados, ó. Malfind ajuda a encontrar código DLL oculta ou injetada na memória do usuário. E eles explicam detalhadamente como que o comando faz isso. Aqui que usa o Yara para rodar em cima do dump de memória. Comando para detectar hooks da API do Windows. Então tem bastante coisa. Deixa eu ver esse de Linux. Isso daqui é novo da ferramenta, porque as ferramentas, as versões antigas não tinha. Parece que ele tem agora suporte a Linux também. Análise de memória do Linux, ó. Legal. E do Mac também. Então aí tem toda a documentação da ferramenta. Vou voltar aqui para o nosso desktop. A ferramenta então já está instalada.
Vou copiar a memória, o dump de memória por C2 pontos, só para facilitar o caminho de diretório. Ele está lá no dumpit. Esse aqui é o XP e tal. Vou salvar lá no C2 pontos. Então a ferramenta está instalada lá em Tools, Volatility. A versão que tem instalada é 2.2. Então já tem uma versão mais nova, que é 2.3 já. Então, para executar o volatility, vai ser sempre o comando. Deixa eu aumentar aqui a janela. Então, sempre para executar o volatility, vai ter que ter o comando Python, chamar o arquivo principal do volatility, o .py, que é o vol.py, espaço, "-f", e o caminho da sua imagem, seu dump de memória. Então, esse comando sempre vai se repetir, essa sequência aí. E aí, depois disso que nós colocamos os comandos próprios do volatility. Então vou dar um "-h" no final aqui, que vai dar o help da ferramenta. Então sempre esse início aí vai ser sempre igual. Python vol.py, espaço "-f", o caminho da imagem do dump e o comando. O "-h" mostra os comandos disponíveis. Então aqui tem vários, e uma breve explicação sobre cada um. Então o primeiro comando que eu vou dar, o mais básico, é o pslist. Então após todo aqui os parâmetros do pslist, no final, ele lista todos os processos que estavam em execução no momento que foi feito o dump de memória. Então é como se fosse o gerenciador de tarefas, mas ele mostra daquele estado, no exato momento que a memória foi copiada para o arquivo, não do que está rodando agora, baseado na memória que foi capturada. Então ele põe o nome de cada processo, o PID, o parent PID, né, que é o processo pai, as threads, handles, sessões e a hora que iniciou. Então, numa análise inicial, a gente já procuraria aí se existe algum processo suspeito com nome diferente, que não seja padrão do Windows. Nessa máquina não tem nada nesse dump aí. Nós podemos usar também o psscan. Esse daí foi o pslist. Psscan, ele lista os processos também, só que ele faz uma varredura mais detalhada.
Às vezes ele consegue encontrar coisa que o PSList não encontra. Aí, ó, PSScan retornou, creio que é a mesma coisa. Numa análise assim desconhecida, poderia pegar a lista dos dois e comparar uma com a outra para ver se tem algum processo que o PSScan mostrou que o PSList não. Aqui eu dei agora o PS-Tree, que ele mostra os processos mais ou menos organizados em formato de árvore, né? Desse modo é bom para saber qual que é o processo pai e qual que é o filho, né? Ou seja, que processo gerou outro processo. Ó, nós vemos aqui na hierarquia, primeiro é o System, né? Depois o SMSS, CSRSS, depois tem o Inlogon. O Inlogon gerou os Services e o Services gerou vários outros, ó. SVC Host. Aí nós vemos que o SVC Host gerou um outro, que é o WMIPRVSE. E aí nós vemos a hierarquia, né? Lá embaixo nós vemos os processos gerados pelo Explorer.exe, os processos de usuário. Vê que inclusive mostra o processo da ferramenta aqui, né, do dumpit, porque ela tirou o dump, mas ela estava em execução, então até o processo dela é exibido. Numa análise forense oficial, todas as recomendações é não alterar nada da máquina que está sendo analisada, né? Nós não podemos alterar nada, temos que fazer uma cópia dela e analisar offline, não podemos alterar o estado de execução dela. Mas nesse caso, de análise de memória, não tem como não alterar, porque nós estamos rodando o programa para capturar a memória na própria máquina. Então nesse caso, por exemplo, se fosse uma análise forense oficial, fosse levada para a justiça, nós teríamos que documentar que nós usamos a ferramenta dumpit para capturar a memória e o processo que aparece aí com o nome de dumpit é da ferramenta. Então tem que ser documentado que essa ferramenta é nós que alteramos a imagem, mas foi com o uso dessa ferramenta aí. Porque qualquer coisinha que esteja errada assim pode ser contestada num julgamento. Tipo, o advogado pode falar, ó, você pôs uma ferramenta lá e alterou o sistema, e você que alterou o sistema e fez, sei lá, se for uma coisa de pedofilia, por exemplo, você que copiou as fotos, alguma coisa assim. Então, tu não pode deixar nenhuma margem para contestação. Mas aqui na nossa análise de malware, nós só estamos querendo descobrir se a máquina está infectada ou não, aí não precisa preocupar tanto com isso. Então esse foi o PS-Tree. Agora para listar as conexões de rede que o computador tinha no momento exato que foi feito o dump de memória. Isso é muito útil para descobrir conexões de malware, né? Então o comando é o connections. Não tinha nenhuma conexão de rede no momento que foi feito o dump. Aí também tem o comando mais potente de conexão de rede, que é o conscan, com 2N scan.
Mesmo caso, ele faz uma varredura mais profunda, mais detalhada para descobrir conexão de rede oculta. Também não achou nada, então não havia nenhuma conexão de rede no momento. Como no nosso caso nós sabemos que se trata de uma DLL, tem um comando também para listar todas as DLLs que estavam carregadas na hora que foi feito o dump. Então eu vou usar esse comando, é o DLL list. Então é só mudar o final do comando, né? DLL list. Ele vai pegar todos os processos e vai listar todas as DLLs de todos os processos. Então vai dar uma lista muito grande. Vê que a ferramenta é bem rápida para execução. O Memorize e o Audit Viewer, por exemplo, demoram muito tempo para executar cada comando. Vou redirecionar o comando para um TXT. Assim vai facilitar a análise. DLL list. Então aqui ele lista todos os processos. O primeiro processo, o PID e o que está carregado nele. O System Logic não tem nada. Bruno, eu uso de vez em quando, mas depende do caso, né? Por exemplo, você quer... é boa principalmente se você quer descobrir se tem alguma coisa escondida numa máquina. Tipo, tem uma máquina suspeita e você vai lá, copia a memória dela e faz essa análise. E também é bom para descobrir se o malware faz alguma alteração de injeção de código ou rootkit, né, que altera bastante a estrutura interna, então a ferramenta é útil. Eu uso de vez em quando ela. Mas é uma ferramenta a mais, né, para o nosso arsenal de ferramentas. A Volatility é muito boa. E se vocês verem lá na wiki dela, tem muito comando e bem avançado, bem detalhado mesmo. Que varre todas as estruturas internas do kernel, da memória, né, do kernel. Dá para descobrir muita coisa. Tem vários artigos na internet de tipo, tutorial falando de análise mesmo. Tipo, análise de um ambiente, de uma imagem de memória infectada pelos Zeus. O cara vai lá passo a passo dando os comandos, explicando o que cada um faz e como ele encontrou. Então, uma ferramenta muito útil. É muito boa também. E também caso você tipo, não tenha tempo de analisar na hora, tipo, você tem o computador suspeito e você quer copiar a memória dele, mas não está com tempo, você vai lá, só copia a memória, depois, quando você tiver tempo, você vai na sua máquina e com esse dump de memória você consegue recriar tudo que estava rodando naquele momento, né? Quando você fez a cópia. Então aqui ele lista os processos e as DLLs de cada processo. Ó, o processo, ele dá o nome, o PID do processo e as DLLs que estavam carregadas dentro do processo. Então a nossa DLL, nós já sabemos o nome dela, né? Assim fica mais fácil descobrir, mas caso não soubéssemos o nome dela, nós teríamos que, por exemplo, pelo menos dessa forma aqui, manualmente, verificando esses nomes aqui, o caminho para ver se tinha alguma coisa suspeita. Mas essa é uma análise mais manual e tipo, mais básica, né? Existem outros comandos do Volatility mais avançados que
tentam descobrir automaticamente algo suspeito. Só que exige que nós conheçamos um pouco mais a fundo o funcionamento interno do Windows e da própria ferramenta, né? Outra coisa, quem tem interesse em tirar a certificação da SANS, a Green, também cai muita coisa do Volatility na certificação. Tipo, cai uma listagem de um comando, aí fala, identifique o que tem de errado nessa listagem, ou essa listagem foi gerada por qual comando. Tem acho que umas 4 perguntas a respeito do Volatility. No curso da SANS também eles explicam sobre a ferramenta. Então vamos descendo aqui, ó, aqui procurar o nome suspeita, se tem alguma coisa suspeita, alguma DLL suspeita. Bruno, a Green eu acho que compensa tirar, viu? Apesar de que é muito cara, dá dó de R$ 2.000, mais de R$ 2.000 já com o dólar alto. Mas depois que eu tirei, abriu muita porta pra mim. Muitas portas se abriram. Tipo, é aquele lance de, tipo, contato inicial, né? A empresa vê que você tem, ela vai te chamar pra conversar e fazer entrevista. É um diferencial, eles estão procurando alguma coisa. Então, se eles veem que você tem a certificação, já fala, o cara já deve saber alguma coisa. Pra mim foi muito útil. Tipo, até hoje tem empresas, uma empresa grande que me procurou esses dias aí. E ele falou que me achou no LinkedIn por causa da certificação. Pôs a certificação lá, a sigla no LinkedIn e me achou. Então, ela ajuda pra isso, né? Lógico que não prova conhecimento de ninguém, mas ajuda, né, na carreira profissional. A CISP é o padrão, né, de segurança. Qualquer lugar pede CISP. Só que é mais gerencial, né? A de mal é mais técnica. Agora temos o processo WinLogon, as DLLs que estão carregadas nele. E aqui já de cara nós vemos que tem a DLL que nós colocamos lá no registro, ó. O inlogon.ez carregou a gtr.dll, ó. DLL maliciosa. Então o Volatility está exibindo aqui a DLL. É para passar, infelizmente, é decoreba, né? Você passar na certificação. Então o Inlogon carregou a nossa DLL. A gente pode ir descendo para ver se tem mais alguma coisa estranha. Ao ver que a maioria das DLLs elas estão dentro do System 32, né? Se tiver alguma fora, já é alguma coisa mais suspeita. Tem essa daqui que está fora, mas é do Windows também. Mas a maioria é no System 32. Então, processo por processo. Ela carregou no inlogon.ez e ela vai ter carregado em outro também, ó, no explorer.ez, ó. Ela automaticamente carregou no explorer.ez.
Eu acho que é só nos dois. Então, a gente vê que na listagem de processos que estavam rodando, ela não aparece nada de suspeito. Mas aí na hora de listar as DLLs, apareceu já aqui, carregada. E tem um método mais furtivo ainda, que é a injeção de código, né? Que aí nem na DLL ele vai aparecer. E aí tem os comandos do Volatility que servem para detectar a injeção de código. Que é bem mais difícil de encontrar, né, manualmente, assim, a olho nu. Então a nossa DLL ela carregou no Inlogon e no Explorer.tz. Ó, o PID do Inlogon, deixa eu ver aqui ó. O PID do Inlogon é o 672 no meu. Então, se a gente quiser listar só a DLL de um processo específico, ao invés de listar tudo, a gente dá um espaço aqui no comando DLL list ainda. E aí põe "-p" e o PID. "-p" e o PID do Inlogon. 672 o meu. E aí listou só as DLLs do Inlogon, a GTR está aqui dentro. Esse "-p", esse parâmetro "-p", ele funciona com vários comandos. Então, se você tem um comando genérico aí no Volatility que lista de todos os processos, você põe o "-p" e o PID do processo que você quer e ele lista só desse processo. Funciona para vários comandos. Então, na minha análise aqui, eu descobri que tem uma DLL estranha que estava injetada dentro do Inlogon.tz. O legal do Volatility é que ele permite que nós extraiamos a DLL de dentro da memória e transformamos ela num arquivo PE novamente. Lembrando de novo, isso aqui é a memória, não o que está rodando agora. É tudo baseado naquele arquivo .raw que está aqui, que a gente está analisando nesse arquivo. Então o Volatility permite que nós façamos a extração todos esses arquivos que nós estamos visualizando, tanto o processo quanto o DLL, é possível extrair eles desse arquivo de memória, desse dump de memória, para analisar separadamente. Então, o comando para extrair DLL é o comando dlldump. Deixa eu só ver aqui o parâmetro que é passado para o dlldump. dlldump, se for "-h", acho que vai mostrar o help desse comando. É aqui, ó. Então, se você também colocar o comando e "-h", ele aparece um help só desse comando. Então, dump DLLs de um endereçamento de um processo. Deixa eu ver se ele deve aceitar o "-p". Basicamente é o "-p". Então, vou fazer o seguinte, acho que tem o output também. Tem o comando "-d" maiúsculo, que é para... Eu vou criar uma pasta aqui. MK... não é MKDMD, né? dlldump. Então vou dar "-p".
672 menos D maiúsculo DLL dump. Para fazer o dump das DLLs desse processo, que é o winlogon, e salvar na pasta DLL dump. Vamos ver se vai. Não reconheceu a opção menos D. Cadê? Felipe. Felipe, depende do como essa DLL foi injetada, né? Mas se foi feito por uma DLL, ele vai ser listado pelo Volatility. O Volatility consegue listar ela. Mas se foi um código injetado, tipo não uma DLL, mas só um código, um trecho de código, aí nessa listagem de DLLs não iria aparecer. Mas o Volatility tem vários outros comandos que servem justamente para detectar esses casos, ó. Por exemplo, o comando malfind. Deixa eu abrir aqui, ó. O comando malfind, ó. Ajuda a encontrar código ou DLL escondida ou injetada. Então, esse comando malfind ele encontraria um rootkit, mesmo que esse rootkit seja injetando código de uma forma mais oculta. Então, tem vários comandos mais avançados que eles encontram praticamente tudo que tiver de estranho na memória. Algum comando pegaria, Bruno, esse código que você injetasse. Eu não sei te falar qual comando especificamente. O malfind pode ser que pegaria. Se você injetar. Só que esses comandos são um pouco mais difíceis de ser interpretados, a saída deles, e também eles podem gerar falsos positivos. Então tem que fazer uma análise mais detalhada, ó. Por exemplo, aqui, ó, ele mostra trechos que ele encontrou que são suspeitos, ó, trecho do assembly e tal. Teria que ser feita uma análise mais detalhada desses comandos mais avançados, mas eles detectam sim. Eu acho que é muito difícil algum malware que não seja detectado no rootkit pelo Volatility, por algum dos comandos dele. Por exemplo, tem o API hooks, ó, que é um outro comando que encontra hooks, ó, em user mode ou kernel mode. Então, se o cara vai lá no kernel, faz um hook para desviar a execução de alguma coisa, o comando também acha. Tudo isso na memória. Então, eu acho que é difícil esconder. É até uma forma de você testar, né? Você pode fazer a injeção e depois analisar com o Volatility para ver se ele vai encontrar uma forma de testar a ferramenta, né? E tem muita coisa avançada. Muito mesmo. Meu comando aqui com "-d" não deu certo, mas eu vou... que é o diretório de output, mas eu vou deixar o padrão e vai pôr tudo na mesma pasta aí. Então eu vou fazer o dump. Ah, não. Também eu fiz errado aqui. Eu deixei o DLL list. Então o comando vai ser DLL dump "-p" o PID, "-d" a pasta onde você quer salvar as DLLs dumpadas. Vamos ver. Então o comando para listar é DLL list. E o comando para fazer o dump é DLL dump.
Ele deu alguns erros aqui que eu não tinha visto nunca esses erros, mas algumas ele não conseguiu fazer o dump porque está paginada a DLL. Mas a nossa DLL está aqui no final, ó. gtr.dll, ok, módulo e tal. Aí ele fala o nome, ele salva o nome baseado no endereçamento da DLL, no endereço que ela estava carregada. Então eu vou lá na pasta, lá dentro do Volatility, a pasta que eu criei, ó, DLL dump. Aí tem todas as DLLs que ele conseguiu copiar, fazer o dump lá da memória. Ele pôs o nome aí do endereçamento, então o endereçamento da GTR, ele fez o dump com módulo 672, 3B70000. Deixa eu ver aqui de novo. 3B. Aqui, essa aqui. A última que está listada aqui, ó. 3B70000. Aqui, ó. 3B70000. Então é a nossa DLL suspeita. Vou copiar ela para o C2 pontos. Fica mais fácil. Renomear aqui. GTR Volatility. Eu vou abrir agora ela com o Exenfo.pe de novo, para ver se mudou alguma coisa, mas eu acho que não vai mudar não, em relação a isso. Então é a versão que estava na memória da DLL. Cadê onde eu salvei? Eu salvei em Tools. Ó, agora o Exenfo.pe fala que a DLL é desconhecida. Tá. Mas eu vou abrir no AIDA. Vamos ver o que o AIDA fala. Ele vai dar mensagem de erros novamente e tal. Vou dar ok. É porque assim, a gente copiou da memória. Ela tem a estrutura de um arquivo PE válido, mas ela não está perfeitamente estruturada com tudo certinho para executar ela de novo. Porque é uma cópia, uma imagem do que é de como ela estava na memória naquele momento, né? Ela não está perfeita com tudo certinho, as seções, os imports e tal, mas numa análise estática a gente pode ver, nós vamos ver aqui que esse processo ajuda. Ó, nos exports, vocês se lembram que tinha 2 exports só na versão compactada em disco. Aqui já exibiu um export a mais, ó, chamado TLS Callback. Inclusive é muito importante, que é uma técnica de anti-debugging. Nós vamos ver na aula de anti-debugging. Que tudo que tá, eu acho que eu expliquei em alguma aula isso já. Tudo que está nessa seção é executado antes de o debugging colocar o breakpoint. Então tem uma seção a mais, vamos na janela de imports. Olha a diferença
que tem agora a tabela de imports. Tem 107 imports. Na outra tinha 4 imports. Então já fica mais fácil analisar com todos esses imports. Por isso que eu falei que na memória ela tira, geralmente os malwares, os programas, eles tiram as proteções que eles têm em disco. Porque eles têm que tirar as proteções para funcionar. Então, nós fizemos a cópia da memória e aí já conseguimos obter muitas outras informações. De 4 imports foi para 107. Como eu disse, o arquivo não está perfeito ainda. Talvez tenha mais imports além desse, o arquivo original, mas já ajudou bastante. E ali nas strings também, tá certo. Acho que tinha 9 ou 10 strings a outra, não lembro. Olha quantas tem aqui. Tem 346 strings. Agora. Muito mais informação, Aqui nós já vemos, aquelas caminho do GB plugin, se eu não me engano. Tem chave de registro. E aí para análise estática isso já ajuda bastante, Referência a driver, arquivo .sys, sys and driver, DLL. Então já tem muito mais informação útil do que tinha antes. Eu fiz o processo de forma bem lenta, para mostrar, mas isso daí é rapidinho para fazer. Você já consegue rapidamente obter informação do arquivo. Então já ajuda bastante. Dá para fazer a mesma coisa. Como a gente está lidando somente com um processo, uma DLL, não necessariamente precisaríamos de ter feito isso com adquirir toda a memória e analisar com volatility. Poderia ser feito com LordPE também, O LordPE, como nós identificamos onde estava a DLL, ela foi carregada no inlogon, acho que ela deve estar em execução ainda aqui. Aqui, está carregada ainda em execução. Então, com o LordPE, simplesmente clica o botão direito, dump full. Vou salvar aqui no desktop mesmo. Eu vou abrir no IDA essa daí gerada pelo LordPE. Dump it. Já carregou aqui. Encontrou também o export a mais. Os imports o mesmo. 107 também. Igual com o volatility. E as strings também, 348. Então é o mesmo resultado que tivemos com o volatility. Que aqui nós focamos só no processo específico que a gente queria, na DLL. O volatility ele é mais útil para fazer uma análise geral do estado da máquina, Tipo conexões de rede, arquivos abertos, qual processo está acessando a rede. Então, com o volatility nós conseguimos recriar o estado completo da máquina e encontrar o que a gente estava falando aí, vamos dizer, códigos mais ocultos, tipo injeção de código, DLL e tal. Então o volatility é mais para isso. Mas caso a gente já saiba o processo
que a gente quer fazer o dump ou saiba DLL, é só ir no Lord PE e fazer isso rapidamente. Tipo, se tiver um packer, você não achou o unpacking dele, o unpacker dele, você não tem muita informação do arquivo, você quer tipo, tentar descobrir mais alguma coisa, string, imports, simplesmente executa o arquivo e vai lá no Lord PE, no processo dele, copia o dump e depois você abre no IDA. E aí você já tem mais informação para analisar. Então é mais uma ferramenta ao nosso arsenal de ferramentas. E nosso tempo aqui já está em cima. Eu ia mostrar um outro dump, mas acho que não vai dar tempo. Mas ele não tinha muita coisa diferente. Mas se vocês quiserem fazer análise depois, para treinar, vocês baixem aí o link do link que eu coloquei, eu vou deixar no blog. E o que mais interessante, assim, diferente que teve nesse, que isso daí foi bem simples, né? Bem básico. É olhar os processos e as conexões de rede com volatility. O legal é que dá pra, tipo assim, você consegue ver as conexões de rede, onde está conectado, e você consegue saber qual processo está conectado. E aí você consegue descobrir se aquele processo é um processo que deveria acessar a rede ou não, né? Então, se vocês quiserem depois fazer análise desse outro dump aí, bom para treinar. Lógico, igual vocês falaram, o Bruno falou que dá para você fazer esse teste aí de injetar um payload em algum processo e depois faz o dump da memória e tenta analisar com volatility e identificar esse payload. Eu acho que vai conseguir sim. Então tem muitas possibilidades. Beleza? Então valeu. Boa noite. Até amanhã.